Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. É uma grande satisfação tê-lo novamente, né, doutor Paulo, né, em nossa escola. Elvino Paulo, né, em nossa escola. Então, estamos muito felizes em recebê-lo novamente e agradecemos a sua presença, também a presença dos nossos alunos, professores, né, da secretária de Educação, da sua equipe também. Agradecemos por termos essa oportunidade e por termos este autor, né, escritor de livros, também desenhista, contador de histórias, né, com todo esse currículo também imenso, em estar aqui hoje conosco e compartilhar, né, essa sua experiência. Então, para nós, né, com certeza vai ser uma tarde de grande aprendizado e esperamos que a gente aproveite o máximo dessa tarde de hoje. Então, que a gente possa, né, aproveitar mesmo mergulhando hoje, né, nessa infinidade, nesse mundo incrível, né, de contação de história. Uhum. Isso aí. Então, fique à vontade e aproveitamos o máximo. Tá bom. Seja muito bem-vindo na nossa escola novamente. Muito obrigado. Valeu, Deus, muito obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês, tá? Obrigado pela recepção. Agradeço, inclusive, em nome dos professores e da diretora, né? Inclusive da secretária de Educação que está aqui, né? Essa recepção e poder abrir o espaço da escola para que o projeto pudesse estar aqui e a gente fazer essa contação de história, né? Talvez alguém já ouviu a história, agora não me lembro mais, a gente já pode ter ouvido, já leram talvez um pedaço do livro, né? E eu queria dizer que o projeto cultural só está aqui, né, porque ele utiliza recursos de uma lei federal, que é a Lei Paulo Gustavo, a Lei 195/2022. E a gente só consegue vir, se deslocar, trazer o material e fazer todo esse conjunto de atividade, porque tem o financiamento do Procultura, que é aqui no nosso estado, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, canalizando esses recursos da Lei Paulo Gustavo, né, e a ação do Ministério da Cultura e do Governo Federal do Brasil nisso. Então você vê, tem muita gente envolvida para que um projeto assim consiga acontecer, né, porque tudo custa dinheiro, né, e aí ainda bem que tem essas verbas públicas que a gente pode utilizar e entregar todo o material e toda essa programação. Então eu quero agradecer vocês por me darem um espaço, por a gente estar aqui com vocês e poder contar essa história. Bom, já sabem, né, que a história tem um título meio pesado, né? Vocês já viram, né? A história, ela se originou, na verdade, que eu vou contar hoje, é deste livro. O livro é da minha autoria. Ele é O Cortador de Cabeças. Foi o título que o nosso herói recebeu durante o tempo em que ele esteve envolvido, né, nos combates que aconteceram nas diversas guerras e revoluções aqui no nosso território gaúcho, né? Geralmente, né, as revoluções e as guerras que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul foram por causa da nossa fronteira com outros países, né? E vocês que estão estudando, os professores já sabem mais às vezes, né? Nós temos 3 países que fazem fronteiras com o Rio Grande do Sul. Alguém sabe dizer quais são? Uruguai, Argentina, e tem mais um que todo mundo gosta de fazer compra, e o Paraguai, né? Então, chamam isso de tríplice fronteira, né? Hoje nós vivemos em paz com todo mundo. Tá tudo tranquilo, né? Nós gostamos uns dos outros, né? Então... não é hora de comer ainda? É hora de entrar, eu acho quase, né? Já passou. Então, assim, hoje nós vivemos em paz com os nossos povos amigos, né, na nossa região, mas não foi sempre assim, né? E o que aconteceu? Essa história, ela teve uma origem, na verdade,
Porque tem um prédio lá na cidade de Carazinho, quem já foi para lá sabe disso, é um antigo hotel que tinha o nome de hotel, tem ainda o nome, né? Só que não funciona mais. É o Hotel Liberal. O Hotel Liberal foi fundado em 1930. Ninguém daqui era nascido ainda, né? Talvez o avô de vocês, ou o pai desta ala aqui, já estivesse vivo, né? O meu pai nasceu em 1928, então ele tinha 2 anos, né? Quando o hotel tinha sido feito. E lá no hotel, o que o dono do hotel queria fazer? O dono do hotel teve que trocar o telhado do hotel. Porque o hotel está tão velho que tinha 2 andares, tem 2 andares, e a parte de cima estava desocupada. E está desocupada. Porque está tão velho que ninguém pode ocupar aquela parte lá. Mas embaixo, como é no centro da cidade, ele alugou para alguns lojistas. E como chovia no telhado, entrava água, e os lojistas ameaçaram sair. Aí o que o dono do hotel fez? Vou ter que reformar o telhado. E chamou um amigo dele que é o construtor. Então eu quero dizer para vocês assim, eu sou o autor do livro, mas quem conta a história é o construtor, um empreiteiro chamado Nestor. Ele é que resolveu contar essa história aqui. Porque o que acontece? Ele foi chamado para trocar o telhado do hotel. O telhado do hotel era coberto de umas telhas quadradas, chamam-se telhas francesas. Talvez tenha na casa de vocês ainda. É uma telha quadradinha, assim, talvez do tamanho da revista, né? Mais ou menos desse tamanho. E as telhas ficam enfileiradinhas, só que estava entrando água. E ele disse, essas telhas de barro estão tudo inclinadas, né? Não servem mais, eu vou botar zinco no prédio inteiro. Chamou o Nestor e o Nestor ficou animado. E ele disse, mas se o senhor vai trocar o telhado, o senhor podia reformar esse hotel, porque esse hotel tem uma história muito bonita. E o que o dono do hotel disse para o empreiteiro? Não vou botar dinheiro bom em coisa velha. De jeito nenhum. É só para perder dinheiro. Eu só quero trocar o telhado para mim não perder os inquilinos do lado de baixo. Bom, então tá. O Nestor estava bem animado, porque o prédio é muito bonito. É um prédio muito antigo. Valeria a pena restaurar e preservar como patrimônio da cidade. Mas isso não aconteceu e parece que não vai acontecer. Porque já tem uma placa de vende-se nesse prédio lá. Assim que saiu o livro, colocaram uma placa lá. Vende-se, fale com o proprietário. É uma casualidade, eu acho, das coisas, né? Mas afinal, né? Porque o livro, o Nestor queria preservar o prédio, né? Os empregados foram lá junto com o seu Nestor e começaram a tirar as telhas. E você sabe o que eles descobriram escondido dentro do telhado? Eles acharam um baú de latão. E o baú de latão, eu uso como referência o tamanho, né? É mais ou menos o tamanho desta mesa aqui. Não tão alto, mas baixo, 40 centímetros. Né? Um baú muito antigo. E aí o Nestor diz, puxa, né? Se tem um baú escondido no telhado, e esse prédio foi construído em 1930, deve ser um baú muito velho. Né? E o empregado que estava lá em cima do telhado disse, de fato, senhor Nestor, eu acho que nós achamos um tesouro escondido nesse telhado. Mais que rapidamente eles baixaram o baú para o chão, né? Só que quando eles baixaram o baú para baixo, pelo tamanho dele, pela velhice dele, pela antiguidade dele, começou a juntar um monte de curioso na calçada. Afinal, é no centro da cidade, né? E o senhor Nestor ficou preocupado. Com tanta gente ali, como é que eles iam abrir o baú? Vai saber o que tinha lá dentro? Vai que tinha alguma coisa que não podia ser mostrada? Vai que tivesse algum cadáver dentro do baú? Porque ele era muito grande, né? Dá para esconder alguma coisa ali. E aí o Nestor disse, não, o pessoal, não abre o baú aqui. Vamos arrastar o baú para dentro do prédio. E mandou o pessoal embora. Diz, isso aqui é um baú velho, não tem nada para vocês olhar, levou lá para dentro. E o pior, o baú tinha um cadeado, mais ou menos da metade desse livro. O cadeado tinha um tamanho de 10 por 15 centímetros. Era um cadeado enorme, né? Desse tamanho o cadeado. E o cadeado tinha, inclusive, uma sigla, né? Uma sigla que ninguém entendeu o que era. Né? E aí um dos ajudantes do Nestor pegou um pé de cabra e queria arrombar o cadeado. E o seu Nestor disse, não,
Tu vai estragar esse objeto histórico. Deixa que depois nós vamos entregar para o museu. Eu vou falar com o dono do hotel, né? Que é o seu Greff, e vamos ver o que ele quer fazer. Mas nós vamos ter que abrir esse cadeado. Quem vai abrir um cadeado tão antigo? Na cidade de Carazinho, tem um rapaz que tem uma Kombi numa esquina lá. E isso aqui era em 1990. Ele era bem novinho, ele tinha 17 anos. Resolveram chamar ele. Ficaram na dúvida, né? Ele não vai conseguir abrir esse negócio. Né? Esse é um cadeado antigo. Devia ser uma chave muito grande para abrir ali. Mas chamaram o guri e ele conseguiu abrir o cadeado. E aí ele deu uma aula de história para aqueles marmanjos lá. Ele disse, olha, vocês sabem qual é a origem desse cadeado aqui? Todo mundo, um cadeado velho? Vai saber de onde que veio. Disso aqui, esse cadeado é de fabricação americana. Ele disse, ó, tá vendo esse W que tá aqui no cadeado? Significa Western. Como assim Western? Né? Ah, e tem mais, né? Tem mais. Né? Tá vendo esse C? Era W, C e um T. Ele disse, o W é de Western, né? O C é de Company e o T é de Trail. Pô, ficaram de queixo caído. Como é que alguém de 17 anos conhecia tanto sobre a história de um cadeado antigo? Mas daí ele explicou. Tu acha que eu sou chaveiro de que jeito? Tive que estudar a história de como fazer chave, como abrir cadeado. Né? Quando tranca a porta de casa, por exemplo, aqui vocês já viram isso? Não tem que chamar um chaveiro para abrir a porta? Estragam uma fechadura no portão lá, né? Tem que chamar alguém para arrumar, e a pessoa tem que entender alguma coisa de chave, senão não consegue. E aí ficou todo mundo, esse gurizinho aí sabe muita coisa, ainda bem que ele, né? Agora eu quero ver ele abrir o cadeado. Mas que depressa ele se ajoelhou, trouxe umas ferramentinhas dele lá, mexeu e... Plec! Ah, não é possível. Conseguiu abrir o cadeado, e ele abriu o cadeado. Quando levantaram a tampa, o que eles acharam lá dentro? O prédio é velho e entrava um pouco de luz do sol, assim, quase na entrada do prédio. E deu um reflexo dentro do baú. Bom, o que dá reflexo de luz do sol? Ou de luz assim? Vidro. Hã? Espelho. Um espelho, um vidro, um metal, podia ser ouro, diamante. Primeira coisa que todo mundo veio e dizia, o que tem aí dentro? E eles levantaram a tampa e a primeira coisa que eles descobriram, na lateral do baú, tinha uma faca de prata. Mais ou menos uns 30 centímetros a faca. Dentro de uma bainha toda decorada. Essas facas de prata que os gaúchos usam, sabe? Talvez o pai de vocês, o avô de vocês tenha uma faca dessas. Tinha uma? Elas têm uma escultura assim na bainha, né? É feita por... Ele comprou porque é feita para ele próprio. Ele comprou porque... Ah, um artesão fez para ele. Desculpa, como é que é? Ele mandou fazer. Mais ou menos isso. E essas facas são... Detalhou com o gosto dele. É isso daí. Olha aí, foi feito sob medida para ele. A maioria dos gaúchos tem uma faca dessas espetada aqui nas costas, né? Não nas costas, assim, eu vou morrer. Não, mas tá na guaiaca aqui, né? Gaúchos usam isso, né? Pra que gaúcho usa faca? Tá, uma vez era isso, era para se defender. Por uma emergência, né? E comer um churrasco, né? Faca ali. Pessoal, a Mara que está lá atrás, a Mara escreveu uma história ilustrada sobre os tropeiros, né? E os tropeiros faziam comida no caminho. Ficavam meses andando nas tropas, né? Então tinha que ter uma boa faca. E provavelmente os tropeiros tinham uma faca dessas. Bom, o seu Nestor ficou muito animado, porque ele tinha muita curiosidade dessa história, né? Aí ele pensou, bom, se tem uma faca dessas, de prata, com uma bainha dessas, o dono desse baú não era qualquer coisa. Continua mexendo, vamos ver o que tem mais aí dentro. Tiraram um livro bem grande, um livro mais ou menos do tamanho da revista, porém, bem grosso, e em cima estava escrito Hotel Miller. Como assim Hotel Miller? Nós estamos no Hotel Liberal, por que esse baú traz um livro do Hotel Miller? Daí o seu Nestor descobriu o quê? Que atrás do hotel, do outro lado da aviação férrea, antes de fundarem o Hotel Liberal, tinha existido um tal de Hotel Miller, que hospedava o pessoal, os madeireiros que vinham
comprar madeira na região e levar para o Paraná, para Santa Catarina e para São Paulo. E aquele hotel também foi demolido. E alguém, por alguma razão, botou esse livro de registro dentro do baú. Agora, por que esconderam dentro do telhado do Hotel Liberal? Talvez a história vai contar, eu não vou contar. E o Nestor eu não vi, ele não me contou ainda. Mas afinal, continuaram tirando as coisas do baú, tiraram esse livro de registro. E de repente, o seu Nestor tirou uma roupa de dentro. Estava meio desbotada. Uma roupa. Não era de gaúcho. Era uma roupa azul. E tinha uma insígnia de graduação militar branca numa das mangas. E alguém disse, isso parece uma insígnia de major, ou de tenente, ou de capitão. E era uma roupa azul, com os detalhes bordados em branco. E o Nestor também tinha lido uma história, porque ele era muito curioso, né? Ele sabia que o imperador Dom Pedro I e depois o imperador Dom Pedro II mantiveram forças militares que eles chamavam de os dragões. E parecia ser uma farda militar dos dragões, que ficaram conhecidos como dragões da Independência e depois dragões do Rio Pardo, que protegeram a nossa região aqui. Bom, tira essa farda daí. Não tinha nome, não tinha nada. Mas tinha debaixo da roupa uma sacola, tipo uma bolsa, como é que eu vou dizer? As mulheres têm umas bolsas parecidas. Essa bolsa marrom aqui é de quem? Minha. Empresta ela? Sim. Essa aqui é bem apropriada, já devolvo. Era mais ou menos uma bolsa assim. Só que imagine ela bem velha, desbotada. Eu não vou abrir porque eu não sei o que tem aqui dentro, né? Mas assim, a bolsa tinha uma abinha para abrir, que nem essa aqui. E em cima, na bolsa aqui, seu Nestor passou a mão, apareceu 2 letras na aba da bolsa. A e T. Tudo meio gasto, né? Talvez de tanto raspar no lombo do cavalo, né? Ou de jogar pelos cantos, ou de se esfregar pelo chão, de rastejar para lá e para cá. Vou devolver essa para não estragar também, né? E dentro da bolsa, ele achou um diário. Um livro velho, um amontoado de papel, ele diz na verdade. A revista tentou reproduzir a figura, mais ou menos assim, ó. Um diário velho, amarrado com uma corda de couro. Tava tudo muito ressecado. Mas aí, seu Nestor abriu com cuidado aquilo, tentou desamarrar aquele couro, né? Tava duro, que nem para fazer sopa dava. Vocês sabem, né? As guerras são muito interessantes. Eu vou ler um pequeno texto só para vocês verem o contexto em que esses soldados lutaram. Eu vou ler um pedacinho, não se assustem, tá? Isso aconteceu na guerra que o Brasil travou, as guerras guaraníticas aqui, quando os nossos índios, povo guarani, foi expulso para o Paraguai, porque Portugal e a Espanha trocaram territórios. O Brasil tinha acampado lá dentro da Argentina, né? E tinha criado um povoado, né? Chamado de Santíssima. Né? Eles criaram um povoado lá. E os espanhóis, o governo espanhol disse, os brasileiros, portugueses lá estão invadindo o nosso território. Daí alguém disse, mas os padres espanhóis jesuítas invadiram o Rio Grande do Sul e criaram as reduções jesuíticas. Então nós vamos fazer o seguinte, todos os que estão morando, os portugueses brasileiros que estão lá na região nossa, que é espanhola, vai se mudar para o Rio Grande do Sul e todo mundo que está no Rio Grande do Sul vai se mudar lá para o Paraguai e para a Argentina. O que aconteceu? Cepete Araju, um povo originário lá, ele era comandante dos índios guaranis, que eram muito hábeis, tanto no cavalo, e eles tinham uma arma espetacular. Já ouviram falar em bolhadeiras? Não? É uma corda que geralmente tem 2 pedaços, 2 bolas de pedra num lado e uma no outro, e você rodeia a corda, e quando alguém está correndo, você joga, ela se enrosca nas pernas e derruba ou a pessoa, ou o animal que eles querem prender, assim por diante. E eles eram muito hábeis nisso. E bons na lança
e no arco e na flecha. Vocês já ouviram falar que o Sepete Araújo disse uma vez assim, que o comandante português disse para ele, Sepete Araújo, nós não vamos fazer um acordo de paz, vamos acabar, não vamos nem entrar em conflito. E o Sepete Araújo disse assim, essa terra que eu estou aqui tem dono, vocês querem tirar nós daqui, né? E ele disse, você, dessa raça que está aqui nos combatendo, não é digno nem de beijar o casco do meu cavalo. Então, tu imagina, era um povo muito valente também, né? E essa guerra aconteceu. E aqui tem um pequeno relato que diz assim, da situação que ficaram os soldados. Primeiro, morrem os animais domésticos. Depois os selvagens. Se a fome aperta, morrem os ratos, os insetos e, por fim, conseguimos sair para comer as frutas das árvores. Depois das frutas, comemos as folhas e o pasto ao redor das árvores. Finalmente, o cerco continuou e comemos também as cascas dos troncos, as vestimentas de couro. Por isso que eu falei do livro. Estava bem seco, mas na hora da fome tu dá um jeito, né? E quando tudo se foi, apelamos ao nosso próximo. Próxima pessoa? Canibalismo. Essa era a situação dos soldados que ficaram reféns, né, nessa colônia de Sacramento, lá dentro da Argentina, porque eles ficaram presos dentro do quartel e cercados pelo exército inimigo, né, que era composto por uma variedade de gente que lutava, né? Eram soldados argentinos e eram também povos originários ali da Argentina que se reuniram, se associaram para deixar os militares presos lá. E esta é a realidade também do nosso herói, né? Bom, quem é o nosso herói? Seu Nestor descobriu que o nome dele é Adão, mas ele não sabia o que significava a letra T. Ele pegou aquele livreto, levou até a biblioteca e um rapaz, um tal de Lorival da biblioteca, pegou um livro e disse para ele, olha, AT tem nada a ver, mas o senhor está dizendo que tinha uma farda militar no tempo do Império lá, tinha mais uma adaga e tinha mais esse caderno, que tinha o quê? Tinha algumas datas importantes. E ele disse, esse caderno, essas anotações, elas vão de 1846 até 1923. Ele disse, olha, em 1923, a partir da Revolução Federalista, que foi 1895, teve um soldado que foi conhecido com um título muito infame. Ele foi conhecido como o maior degolador de soldados das duas revoluções. E o nome dele era Adão La Torre. Mas aqui eu só tenho um A e um T. Não tem nada apagado nessa bolsa? Perguntou o bibliotecário. E ele disse, apagado, está tudo meio apagado, né? E ele disse, bom, então vamos ver quem foi o Adão La Torre. E aí ele foi contando a história e cada vez as anotações do diário se pareciam mais com a vida deste personagem, né? E o seu Nestor foi conversando com ele. Mas então, será que é a mesma pessoa? A dúvida era essa. Vocês vão ler a história depois, vocês vão ver que passa um bom tempo, e quem lê o livro muito mais, que o narrador, que é o seu Nestor, ele fica em dúvida se é de fato, né? Se essas coisas que eles acharam são desse soldado que o bibliotecário Lorival falou. Parece que sim, então tudo indica que é. O nosso herói, a princípio, o verdadeiro, porque na revista ele é uma ficção, né? Sabe o que é uma ficção, né? O que é uma ficção? Personagem criado por... Um personagem criado, né? Ele é uma coisa fictícia, né? Alguém vai dizer que o Adão do livro, da historinha em quadrinhos, é um avatar do Adão La Torre, né? É uma representação de alguém que viveu. Para vocês conhecerem, o Adão La Torre, por si só, ele nasceu em 1835 e ele lutou até 1923. Daí vocês imaginem que idade esse soldado tinha. Quem é bom em matemática vai fazer a conta. Né? De 1835. De 81. Dá-lhe mais, quem dá mais? 80.
80 e alguma, 86, quem dá mais? Quem dá mais? 87, quem dá mais? 88. Imaginem vocês com 88 anos indo para uma batalha, para uma luta, né? E aí eu tenho que contar, eu não vou contar toda a história para não estragar a leitura, tá? Mas eu vou contar uma passagem. Tem duas passagens bem importantes. Aos 12 anos, o pai do Adão reuniu na estância que ele morava, o nome do pai do Adão era Francisco. E ele era condecorado, ele era militar. E ele era militar que recebia as ordens do Dom Pedro II. Sabe quem foi Dom Pedro II? Filho de Dom Pedro I? Filho de Dom Pedro I, exatamente. E o que o Dom Pedro II e o Dom Pedro I eram do Brasil? Imperador? Imperadores. Por que alguém é imperador? Eles não deviam ser rei? Porque eles exploraram o Brasil. Tem essa coisa, né? O Brasil foi colônia de Portugal, certo? Certo, né? E Portugal já tinha um rei. Então, como nós éramos propriedade de Portugal, aquele que fosse nosso governador não podia ser nomeado rei, porque já tinha um. Então, como eles eram filhos do rei, né? O filho e neto do rei, o Dom Pedro I diz, meu pai está vivo, Dom João VI, ele continua rei de Portugal, tanto que Dom João VI veio para o Brasil, né? Teve que fugir de Portugal porque foi perseguido lá por um tal de Napoleão Bonaparte. Por isso que eles vieram para o Brasil e ficaram um tempão aqui, até 1821. Daí o Dom João VI voltou para Portugal para ser rei e deixou o Dom Pedro I aqui como imperador do Brasil. Mas na verdade Dom Pedro I era um príncipe, né? Filho de rei e rainha, né? Ou filha de rei e rainha, é príncipe e princesa. Então nós tivemos um conto de fadas também no Brasil, né? O Dom Pedro I era o príncipe, quem é que era? Lembra o nome da princesa, esposa dele? A princesa, depois ela vai entrar. Qual é que era a esposa de Dom Pedro I? Ela veio da Áustria. Tá na ponta da língua, né? É a princesa, eu vou te ajudar, Leopoldina, né? Ela não tinha um nome muito bonito, que nem as princesas têm, né? Mas Leopoldina era o nome da princesa, né? Que se casou com Dom Pedro I e foram os nossos governadores. Mas afinal, né? É por isso que eles eram imperadores, né? Porque tinha um rei que era o pai dele lá, que, né? Só se o pai dele morresse ele seria rei. Tanto que quando o Dom João VI voltou para Portugal, né? E ele faleceu, em 1828, Dom Pedro I foi chamado para se tornar rei de Portugal. E ele ficou rei, sabe quanto tempo o rei de Portugal? 2 meses. Ele foi para lá, e quem é que ficou no lugar dele aqui? Dom Pedro II. O Dom Pedro II. Sabem quantos anos Dom Pedro II tinha quando ele assumiu o governo brasileiro? 10. Alguém sabe? 5 anos. Já pensaram vocês com 5 anos presidente do Brasil? Coisa de louco, né? Mas foi isso que aconteceu. Daí, claro, teve toda uma equipe que ficou com ele ali, cuidando dele, até que ele fizesse 18 anos e se tornasse imperador do Brasil, Dom Pedro II. Mas a história é assim. Só que o Dom Pedro I foi para Portugal, ficou 2 meses como rei, e ele disse, esse negócio de ser rei aqui em Portugal não é para mim. E daí o que acontece? Ele tinha uma irmã que morava em Portugal, a Maria, que era um pouco mais velha que ele, mais nova que ele, e ele disse, Maria, eu vou abrir mão de ser rei, tu fica de rainha. E ela ficou como rainha de Portugal, né? E ele ficou vivendo lá. Mas o que é importante na história aqui? O nosso herói, quando fez 12 anos, o pai dele fez uma festa na estância, né? E disse, Adão, hoje eu vou te promover a gente grande. E ele já sabia. Os meninos, quando faziam 12 anos, né? Era mais ou menos... Ele ganhou um presente. Ele ganhou uma faca, uma adaga, que casualmente era uma adaga de prata
com uma bainha esculpida. Daí o Nestor disse, peraí, se aqui no diário diz assim, aos 1846, hoje fiz 12 anos. O Nestor leu o diário, olhou para o baú, a faca de prata. Cara, a faca e o diário são da mesma pessoa. Então a farda azul com a insígnia branca também é dele. Só que tinha mais uma coisa lá dentro do baú. Ele revistou o baú e tinha um par de esporas de prata. Imagina, faca de prata, bainha de prata, esporas de prata. Qual é o gaúcho que tem esporas de prata para dar cavalo? Hã? O que vocês acham? É qualquer um ou não? Não. Primeiro, imagina fazer um par de esporas de prata. Não era barato, né? Não. Ele pensou, esse soldado não era qualquer coisa. Né? Não era qualquer coisa. E foi isso que ele pensou. Mas espera aí, mas de onde vêm as esporas de prata? O Adão fez 12 anos, recebeu a faca do pai dele, e um dos desafios que o pai dele impôs naquele dia era o seguinte: matar um cabrito. Função do Adão. E o que o seu Francisco disse? Adão, quando tu fores matar o cabrito para o nosso almoço, e tá todo mundo esperando que tu traga o cabrito, um monte de gente na estância, o cabrito não pode sentir nada. Se ele puder, o máximo que ele pode fazer é dar um meio respiro. Sabem por que o pai dele orientou isso? Porque se o cabrito morrer entre os dois, a Estragar carne vai não presta. Já estão pensando só na comida. De fato, isso é verdade, né? Se você mata um animal para se alimentar dele e ele fica muito amedrontado, a carne fica com gosto estranho, né? E os gaúchos têm isso, ó, o bicho não pode sofrer para morrer. Mas o pai do Francisco disse assim, olha, nós temos a carne dos animais para comer, mas nenhum animal deve sofrer para morrer. É que nem hoje, né? Tu tem um gato, tu tem um cachorro, tu tem até uma galinha em casa lá, né? Ou tem uma vaca, ou tem uma ovelha, né? Os animais não podem sofrer. E vejam só, 1846, e o pai do Adão já orientava que a gente tinha que cuidar dos animais. Ainda que tu vai pegar ele para comer, né? Ele não pode sofrer, não está certo, né? Cada um tem suas razões, né? 3 anos depois, acontece uma revolução. Os argentinos tentam invadir o Brasil, aqui perto, em São Gabriel. Já ouviram essa cidade? Já ouviram esse nome? Sim. São Gabriel. Né? É na fronteira com a Argentina. Lá em São Gabriel passa um rio que divide o Brasil da Argentina. O rio chama-se Vacacaí. Eu brinco porque eu acho que tinham 2 vacas passeando na beira do rio. Uma caiu e ela gritou para a amiga, cuidado vaca, caí. Só pode, né? Não tem outra opção, né? O rio se chamava Vacacaí. Mas fora isso, o que acontece? Na beira do rio, o nosso imperador disse o seguinte, enviou uma força militar para lá, convocou todos os homens que tinham mais de 18 anos em todo o Rio Grande do Sul. E aí o que acontece? O Adão tinha só 16. Ele não tinha 18 ainda. E a Salustiana, que era a mãe dele, disse, graças a Deus. E o Adão, com a sua faca, foi lá, falou com o pai dele, só pai, quero ir junto. O pai dele, mas tua mãe vai me matar, né, se eu te levar. Né? Não é isso? A mãe não queria. Vai se meter numa peleia lá, nosso filho vai morrer. Ele disse, não, mas eu sei manusear minha faca, eu só consigo direitinho. Né? E foi, de tanto que ele insistiu, o pai disse, bom, posso te levar, mas acerta com tua mãe primeiro. E a Salustiana disse, escuta aqui, por que tu quer ajuda? Por que tu não fica e me ajuda a cuidar da estância? Ele disse, mãe, eu já sou um soldado, eu já tenho 16 anos, e depois eu vou com meu pai. E daí o que acontece? O que ele disse? Ele tinha 2 irmãos adotivos que eram mais velhos que ele. E ele disse, e os meus irmãos, o Klaus e o Ginter, também vão. Então, a gente vai junto, a gente vai se cuidar. Aí a mãe dele abençoou ele, disse, então tá, seja, né? Vai com Deus, meu filho. Então vai junto. Mas exigiu que o seu Francisco prometesse que ia cuidar deles nessa luta. E o que acontece? Eles foram para esse lugar, na beira do rio Vacacaí,
o imperador tinha mandado construir uma trincheira na beira do rio. Sabe o que é uma trincheira? É um buraco que fica no É 2 subsolo. metros. Tem 2 metros de altura. Um buraco. Por que tem 2 metros de altura? Para eles poderem se esconder. Porque é difícil ter alguma pessoa, pelo menos por enquanto aqui no Rio Grande do Sul, que tivesse mais de 2 metros. Porque se tu fosse mais de 2 metros, o inimigo ia estar acertado de longe, né? Tu ia ficar com a cabeça para fora do buraco o tempo inteiro. Então 2 metros era um limite assim de segurança. E eles cavaram esse buraco, gente. Né? 2 metros de altura, 3 metros de largura. Vamos ver aqui. 1, 2, 3. Era mais ou menos essa largura, porque tinha que passar pelo menos um cavalo para segurar, né? Para ter segurança. E imagina uma extensão que o imperador mandou construir. Eram 10 quilômetros de extensão. Nós estávamos em Vista Alegre, e eu contei essa história, e eu acho que a secretária disse, mas 10 quilômetros dá quase para ir a Colorado, de Vista Alegre a Colorado. Daí vocês imaginem um buraco que vai daqui até Vista Alegre, né? Cheio de soldado dentro, o dia inteiro fazendo patrulha para proteger a fronteira e sob o fogo inimigo. Então foi um desafio muito grande. Foi uma prova de fogo, na verdade, para o próprio Adão. O comandante que recebeu eles, o comandante Lima, disse assim para eles: mexam-se, seus molengas, o que vocês vieram fazer aqui? E todo mundo ficou assim, né? E o Major Francisco disse, olha, vocês vieram para lutar. Ninguém aqui, né? Todo mundo que veio para lutar. E nós viemos para não morrer. Então, o capitão Lima está sendo duro com nós, porque é para nós sobrevivermos essa miséria aqui. Né? E aí, enquanto eles caminhavam, as botas se encharcavam de barro. Os cavalos chegavam a atolar naquele atoleiro de barro dentro da trincheira. E ali era o local que eles iam ficar. Aproximadamente pelo menos 1 ano. Então foi uma prova de fogo para o Adão. E foi muito bom. Porque aconteceu o seguinte, vou contar um último episódio. Quando em 1923 aconteceu uma outra revolução no Rio Grande do Sul, não era mais o imperador. D. Pedro II já tinha sido mandado embora do Brasil. Você sabe por que ele foi mandado embora do Brasil? Tem um acontecimento no dia 15 de novembro. Sabe o que a gente comemora em 15 de novembro? Proclamação da República. E a independência do Brasil ainda é herança de D. Pedro I, né? Isso é no dia 7 de setembro. Sabe o ano disso? 1800 e 2 patinhos. E 22. 1822, né? Dom João VI vai para Portugal e o filho dele, o Dom Pedro I, diz, não, é agora, vou aproveitar a chance e vou declarar a independência do Brasil, né? Já que meu pai foi embora. E Dom Pedro I comandou as forças militares para exportar e mandar os portugueses embora, né? Isso foi muito importante. Mas agora, voltando aqui, em 1889, 15 de novembro, os militares tomaram o poder e disseram, olha, nós não queremos mais o governo desse imperador, do Dom Pedro II. E o Dom Pedro II parece que foi um bom imperador para o Brasil, fez muita coisa. Trouxe inclusive os trens, as estradas de ferro, trouxe telefone, ele pensava na modernidade. Tanto que tem uma história que os historiadores contam, né? Não tem um registro oficial, mas diz assim, ele era tão progressista que lá pelos idos de 1800 e pouco, quando a princesa Isabel já era uma moça, o dirigente, o comandante, o presidente do Paraguai, do qual o Brasil era muito amigo, né, era solteiro. E ele chegou e fez uma proposta para o amigo dele, o Dom Pedro II. Ele disse assim, olha meu amigo, nós, vocês brasileiros e nós do Paraguai, nos damos muito bem, vivemos em paz. Sabe o que nós podíamos fazer? Eu queria fazer uma proposta. Tu sabe que eu sou solteiro. E o senhor tem uma filha, a princesa Isabel. Será que eu poderia pedir a mão dela em casamento? Vocês sabem que era comum isso, né? Os príncipes e princesas eram dados em casamento para algum outro, né, país para formar uma aliança de paz, né?
Daí eu sempre comento assim, porque nessa hora, com certeza, Dom Pedro II pensou, não é uma má ideia. O Paraguai tinha um exército muito forte, eram muito bem armados e poderiam se transformar em inimigos do Brasil. E ele pensou, bom, se a princesa Isabel casar com o capitão, nós vamos viver em paz. Pelo menos se ele tentar fazer alguma coisa aqui, eu posso dizer, ô meu genro, o que tu tá fazendo? Ele ia ter uma autoridade, né? E ele disse pro amigo dele, o comandante, diz, olha, fico muito feliz com a tua proposta, fico lisonjeado, mas eu preciso falar com a princesa. Os pais daquela época não perguntavam para os filhos com quem tu quer se casar. Eles Júlia, tu vai casar com o Rodrigo, deixa eu ver se ele tá te esperando aqui, né? Ele tá meio acuado ali. Mas era assim, tu só conhecia o marido e o marido só conhecia a esposa no dia que se encontravam. E daí se tu não gostasse, né? Me deram uma pessoa tão feia, né? Às vezes tu encontrava uma pessoa muito bonita, mas e daí se não fosse como tu queria? E aí a princesa Isabel disse assim, pai, mãe, eu posso pelo menos conhecer uma foto desse capitão paraguaio, para ver se eu me caso com ele. E trouxeram a foto pintada, não tinha Polaroid, não tinha celular, nada, né? Nem o WhatsApp, poder passar ligeirinho, né? Trouxeram uma fotografia pintada dele. E ela olhou um jovem, moreno, cabelos negros, magro, uma barba. E parece que tinha comido muita bala, porque os dentes não estavam muito branquinhos. Tinha umas cáries, né? E ela pensou, mas não é o príncipe que eu queria. E daí ela disse assim, como diria hoje, né? Bah, pai, tô fora, né? E o pai dela, o Dom Pedro II, por isso que eu digo que ele é um baita de um pai, um baita de um imperador. O que ele fez? Ele disse, bom, minha filha, se tu não queres, não acontece o casamento. Parece que ele não era um imperador que nem os outros. Porque se ele tivesse querendo a paz com o país, ele entregava a filha como casamento mesmo. Né? As pessoas eram meio que propriedade do Estado, assim, né? E aí o que acontece? O Dom Pedro II teve que ir lá falar com o comandante paraguaio e explicar para ele. Como é que eu digo isso, né? Ele disse, olha, a princesa Isabel não está com muita disposição para se casar agora. Agora. E o comandante ficou, né, como todo namorado rejeitado, né? Ficou brabo. Ficou como? Como é que é? Ele tá constrangido, tá com vergonha. Ah, sim. Ele disse, como é que essa moça não quer casar comigo? Eu sou um baita do partido, né? Tem um país inteiro para ela morar, tudo que ela quiser. E a princesa Isabel disse, não. O que aconteceu? Anos depois, um outro comandante assumiu no Paraguai, olhou para o Rio Grande do Sul e disse, tá, já que a gente não tem relação de amizade, vamos invadir e tomar todas essas fazendas aí. E aí aconteceu a Guerra do Paraguai. Então foi uma guerra que o Brasil venceu, gastou todo o dinheiro que tinha, ficou quase pobre o país, né? Tanto que o país estava com dificuldade, né? E o que acontece? Em 1889 os militares já estavam quase sem dinheiro, né? Não tinham mais nem óleo de baleia para iluminar suas casas. Você sabe, né, que naquela época eles recebiam uma cota de azeite de baleia para botar nas luminárias. Sabiam disso? As Moby Dick morriam, é verdade, para alimentar a iluminação das casas e das ruas, né? Então até o Dom Pedro II disse, olha, vamos fazer um decreto real aqui, vamos dar uma cota extra de gordura de baleia para os militares para ver se eles ficam mais contentes, né? Imagina passar no escuro de noite, né? Não era que nós tu liga a luz e tá pronto. Aí acontece em Carazinho, inicia uma revolução em 1923, porque houve uma discussão sobre quem foi o presidente eleito em 1922. O nosso Estado elegia um presidente, não é que agora elege um governador. Até 1922 se elegia o presidente do Estado. E houve uma discussão, né? Foi eleito um tal de Assis Brasil, e na semana seguinte, o governador que estava no poder, o Júlio de Castilhos, que tem um museu lá em Porto Alegre, com o Júlio de Castilhos, é um personagem da nossa história, ele disse, não foi o Assis Brasil que venceu. Quem venceu foi o meu candidato, o Borges de Medeiros. Daí, o pessoal que tinha votado no tal do Assis Brasil, né, diz, escuta aqui, como é que vamos resolver isso? Eles disseram, nós vamos fazer uma junta eleitoral. Então tá. Não, só que eu vou nomear a junta eleitoral.
Daí o Júlio de Castilhos destituiu a junta eleitoral, nomeou o nosso grupinho aqui de junta eleitoral e o colega do partido dele venceu. Os gaúchos revoltados. Não foi assim que nós votamos. Reuniram todo mundo no estado, né? Daí surgiu aquela questão máxima de novo, né? Os lenços brancos e vermelhos entraram em luta. Sabe quem usava lenço vermelho? Os gaúchos de que tinha um nome. Os Mara. Não é a Mara que está lá, né? Os Maragatos usavam lenço vermelho. E os outros, que eram os chimangos, usavam lenço branco. Pois bem, Adão, Guinter e Klaus vieram para combater aqui na nossa região. Estavam na beira do Rio da Várzea. Encontraram o exército chimango, estavam muito bem armados, tinham inclusive uma arma nova, uma metralhadora que era rotativa e disparava, parece que 100 ou 200 balas por minuto. E aí o Adão disse para o irmão dele, como se diz, né? Estamos lascados. Nós estamos com o fuzil que dispara uma bala e nós temos que pegar a nossa faca. E eles têm uma metralhadora. Bom, eles foram massacrados na beira do rio. O que acontece? Chegou de tardezinha, o Adão estava caído no chão, todo cortado de faca, meio trabalhado, não deu para ver, a história não explica direito aqui. O irmão dele caído do lado, e o irmão dele dá uma olhadinha assim e pergunta para ele, Adão, o que foi, Klaus? Eu nem vi que choveu, tanto que nós lutamos, corremos a tarde toda, né? Peleamos muito, eu nem percebi a chuva. E o Adão disse para ele, mas meu irmão, não choveu. Não choveu. Por que minhas botas estão encharcadas? E a nossa roupa está toda, né, cheia de lama e de barro. E o Adão responde para ele, não foi chuva, meu irmão. É o sangue dos inimigos, é o sangue dos soldados que morreram. Daí que eles se deram por conta que eles estavam embaixo do corpus dos inimigos, cheio de soldados chimão caído em cima deles, e eles com o lencinho vermelho deles ali quase morrendo. De tardezinha, quase 6 da tarde, de repente eles veem que vem vindo uma tropa de gente vindo caminhando. Eles sabem que são soldados porque estão com as armas, né, a tiracolo, com um lampião. Quando Adão consegue enxergar, ele diz, Klaus, fique quieto. Por quê? Eles usam lenços brancos. E eles ouviam o gemido dos companheiros e dos inimigos, né, gritando de dor. E os soldados, eles só ouviam um movimento. E alguns gritos. Ai! Ui! Era era um contingente militar que recebia a missão de passar no campo de batalha, depois que tinha tudo acabado, para dar cabo na vida dos que ainda estavam feridos. As guerras não tinham prisão. Ninguém era levado vivo. Só quem conseguia fugir do lugar. E o Adão sabia, tanto que no passado ele sempre dizia, se vamos lutar até morrer. Porque se não morrermos lutando, eles nos matam. E como é que eles matavam os sobreviventes? Passavam na adaga. Por isso que o Adão era especialista nisso e para sobreviver ele ficou com esse título, o cortador de cabeças. Então essa é a história do nosso herói. Eu não vou contar o resto, ela vai ainda um pouquinho mais adiante aqui, tá? Para vocês terem ideia, assim, o quão sangrentas foram as lutas aqui no Rio Grande do Sul, né? E tem que dizer uma coisa, se não fosse esses heróis terem lutado, o Brasil teria ficado menor. Porque o nosso estado, o Rio Grande do Sul, provavelmente estaria na mão do povo argentino, ou dos paraguaios, e assim por diante, ou até do próprio Uruguai teria sido anexado, né? Então eles lutaram para preservar essa fronteira, né? E a gente chama fronteira meridional, né? Essas fronteiras nossas mais ao sul aqui, que sempre teve conflito, desde 1700 e pouco, né? Uma preocupação que os imperadores tinham. Então eu quero dizer assim para vocês, vocês vão poder levar a revista em quadrinhos hoje, ler, tem algumas cenas de luta nela, que estão em vermelho, né?
Daí vocês leem com a mãe ou com o pai, leem, a história é compridinha aqui, não precisa ler tudo num dia. E quer dizer que é uma grande satisfação poder entregar essa história com a história desse nosso herói, né? Esse herói Adão, esse soldado negro. O que o Adão fala no final da revista aqui, ó? Nascemos do luto, vocês vão entender depois lendo a revista por que ele diz isso. Crescemos na guerra e morremos apenas quando a justiça se cumpriu. Essa é uma frase ficcional dele, porque não tem um registro oficial, tá? Então, muito obrigado pelo tempo que vocês deram, tá? E eu vou pedir para os profs me ajudar a distribuir as revistas aí, então, né? Eu tenho que dizer, então, que o projeto cultural, ele tem o financiamento do Procultura, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e do Governo Federal do Brasil. E agradecer a presença de todos, né? Vocês estarem aqui nesse momento e a gente poder conversar e talvez se inspirar no herói. Não como um soldado assim, matador de inimigos, mas uma pessoa dedicada, fiel, né, aos seus propósitos, aos seus valores, né?